Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Bom dia. Está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e você que nos assiste nesse momento pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. O nosso MSN Opinião Agora 40UHF@gmail.com. O nosso endereço de e-mail opiniãoagora@p1noticias.com. Nossa página no Facebook facebook.com/opinião agora. O nosso portal de notícias, o P1, ainda em fase de construção, em fase de teste, mas você pode acessar, deixar a sua opinião, sua sugestão e também colaborar conosco para que possamos fazer uma página no portal que possa atender a sua necessidade. É o www.p1noticias.com. Nossas linhas estão abertas a partir de agora pelo 3302-0271. Daqui a pouco nós vamos conversar aqui com a coordenadora pedagógica do Colégio Metropolitano. Vamos falar sobre as voltas às aulas, vamos falar também os cuidados que os pais deverão ter com os alunos e vamos falar também um pouco sobre os materiais escolares, no alto preço, no absurdo valor que está em relação ao que foi alguns anos atrás. Tudo isso nós vamos ver daqui a pouquinho com a coordenadora pedagógica do Colégio Metropolitano de Piracicaba. Nós vamos para a leitura dos jornais. Primeiro jornal de hoje, a manchete é o jornal Gazeta de Piracicaba, que traz como título População participa do plano plurianual. O prefeito Gabriel Ferrato anunciou ontem a participação popular no plano plurianual, que estabelece as metas para o período 2014 a 2017. Também traz aqui em Santa Maria da Serra, cidade vizinha, número de internados sobe, Santa Maria da Serra não, Santa Maria do Rio Grande do Sul, número de internados sobe para 143 pessoas. E aliás, em se falando ainda de Santa Maria, do lamentável acidente que houve lá, a tragédia que ocorreu lá, nós assistimos hoje de manhã uma entrevista de um dos advogados que está defendendo lá a boate, né? E esse advogado teve o capricho de colocar a culpa nos bombeiros. Acho que ele não deve entender muito bem, né, o que é salvar vidas, por isso que ele pôs a culpa nos bombeiros. Tem também como matéria, o sindicato faz parceria para ensinar trabalhador. O projeto vai alfabetizar operários em canteiros de obras de Piracicaba e o anúncio será nesta quinta-feira. Guarda Municipal vai utilizar o banco de dados do InfoSeg. A Guarda Civil Municipal de Piracicaba está autorizada pelo Ministério da Justiça a acessar o banco de dados do InfoSeg, o que permitirá maior agilidade nos serviços com a busca de informações de dados pessoais dos veículos e de armamentos. E também traz aqui na primeira página a foto da nossa Major Adriana. Major Adriana que diz assim: tolerância zero de álcool no trânsito. Quando a Major Adriana assume o comando, tudo muda, né? Não desmerecendo os outros comandantes. Mas a Major de Piracicaba, ela sabe o que realmente precisa fazer na cidade, sabe os pontos difíceis da cidade e sabe o quanto que o álcool realmente em Piracicaba é consumido a mercê, a Deus dará. Então, parabéns aqui a todo o comando da Polícia Militar, em nome da Major Adriana, que está como subcomandante interina do 10º BPMI e que já deixou claro que a tolerância para o álcool tem que ser zero. E tem que ser mesmo, porque o cidadão tem 24 horas para beber. Ele quer beber a hora que ele senta no volante do carro. É imperdoável. O Jornal de Piracicaba traz como matéria principal: contador é morto em blitz da PM. Segundo a polícia, Luciano Mazzali discutiu com o sargento ao ser parado e teria tentado fugir arrastando o policial. Gasolina e diesel já estão mais caros. É o que eu falei outro dia, né? Um amigo comentando comigo sobre o valor da luz, da energia, que a presidente ia baixar o valor da energia. Eu falei para ele: então você espera que daqui a pouco ela compense em outro tipo de consumo
do cidadão brasileiro. E realmente está aqui, gasolina e diesel já estão mais caros. E para ajudar, a gasolina terá um aumento de mais 5% do álcool na gasolina. A gasolina que sempre tem aí uma adição de álcool de 20%, agora passará a ter 25%. E o ministro Mantega ainda disse que o reajuste é insignificante, porque desde 2005 não tem aumento na gasolina. Claro, né, ministro? Para quem ganha aí seus mais de 100 mil reais é insignificante mesmo, né? E nós temos o jornal A Tribuna de Piracicaba, a Tribuna Piracicabana, que diz assim, traz como título na página principal: Ferrato defende transparência e apresenta o PPA Cidadão, plano plurianual da cidade, que definirá as ações do município entre 2014 e 2017, será definido a partir da participação da população. A Prefeitura terá um site que ficará aberto a sugestões a partir do próximo dia 6. Olha, eu quero fazer só um comentário em cima dessa matéria aqui, a respeito deste site. Então, está muito claro aqui que a partir do dia 6 de fevereiro, a Prefeitura terá um site para definir a partir da participação da população. Então, procure se inteirar da causa, procure ver esse site. Nós vamos divulgar daqui a pouco aqui o site. Procure participar através desse site e realmente dar a sua opinião. Porque depois que o prefeito, primeiro quero parabenizar o Gabriel Ferrato, que realmente está fazendo um governo junto com o povo, junto com a população, como o Barjas Negri fez. Então, parabéns ao Ferrato e toda a sua equipe, mas eu quero deixar claro para você, cidadão piracicabano, que se você não entrar no site e não der a sua sugestão, depois não adianta vir chorar as pitangas aí, viu? Querer fazer papel de palhaço, ir na frente da Câmara, colocar nariz de palhaço, raspar a cabeça, que isso aí é coisa de gente medíocre, tá? Então, procure participar, acesse o site, daqui a pouco nós vamos divulgar, acesse o site, participe e aí sim você terá direito à reclamação. Caso contrário, meu amigo, fica na sua casa e assiste novela, tá? Bom, nós temos o tempo e a temperatura, o tempo para hoje. Logo agora de manhã, nós tivemos aí alguns períodos de sol e depois nós tivemos um pequeno chuvisqueiro que abrangeu a cidade de Piracicaba. Nós vemos imagens ao vivo nesse momento da nossa cidade, a nossa querida Noiva da Colina, a Piracicaba que nós amamos tanto. O tempo está parcialmente nublado, com um pouco de chuva, e a previsão é de que à tarde e à noite nós tenhamos aí mais pancadas de chuva também. Lembrando que o tempo estará instável. A temperatura hoje na máxima dos 31 graus e a mínima 20 graus. Lembrando também que a Rede Opinião de TV participa de 2 campanhas, aderiu a 2 campanhas. Essa vaga não é sua nem por um minuto e a campanha de doação de sangue. Essa vaga não é sua nem por um minuto, lembrando que você que não tem problema de deficiência, que você não tem problema aí de idade, então você procure deixar a vaga do deficiente e a vaga do idoso para que eles possam usar essa vaga. E você que usa essa vaga, que tem direito, procure quando você estacionar, colocar no vidro do seu carro a identificação que a Prefeitura dá, porque você não vai ter problema de multa, você não vai ter problema da nossa produção flagrar você por aí, estacionado em vaga que não é sua, ou que é sua, mas não porta o cartão de autorização. Então procure fazer a sua parte e com certeza o setor público vai fazer a parte dele. Doação de sangue, nós continuamos com a campanha de doação de sangue. Você que é doador pode ir até o hemonúcleo da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba e lá você vai fazer a sua doação. Até mesmo porque o sangue que você vai doar, ele pode salvar muitas vidas. E além do mais, o ato de doar é um ato de doação, é um ato de amor, é um ato de caridade. Hoje você estará doando e salvando a vida de alguém. Amanhã pode ser a sua que alguém estará salvando. Nós tivemos agora de manhã, a produção do programa Opinião Agora esteve no Sindicato da Construção, que também é um grande parceiro nosso. Eu quero parabenizar o nosso querido Milton Costa, presidente do sindicato, e eles participaram lá com o prefeito Gabriel Ferrato. Você pode ver imagens ali do nosso prefeito Gabriel Ferrato, também do Milton Costa, que é presidente do Sindicato da Construção Civil, onde diz assim: projeto vai alfabetizar trabalhadores e canteiros de obras em Piracicaba. Então, lembrando que o Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da construção e do mobiliário de Piracicaba apresenta nesta quinta-feira, dia 31, o projeto de alfabetização e canteiros de obras.
A apresentação está marcada para as 9 horas, ou melhor, já foi às 9 horas, como você está vendo aí, essas imagens foram coletadas há pouco ali, a nossa secretária municipal de educação, a professora Ângela Maria Jorge Correia Cassavia, o presidente do sindicato, Milton Costa, onde estão discutindo aí o projeto para alfabetizar trabalhadores de canteiros de obras em Piracicaba. O prefeito Gabriel Ferrato, hoje nós temos bastante trabalhadores em canteiros de obras, trabalhadores da construção civil, que ainda não são alfabetizados 100%. Alguns têm aí o ensino fundamental, outros têm o ensino médio, outros têm o fundamental e o médio, outros têm o fundamental incompleto, e o objetivo do Sindicato da Construção Civil, em parceria com a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Piracicaba, é alfabetizar esses trabalhadores que são os responsáveis pelos belos edifícios e prédios que nós vemos hoje construídos em Piracicaba, em todo o nosso Brasil. É interessante que sempre que faz um prédio, a pessoa fala assim, olha, esse prédio foi projetado pelo arquiteto fulano, a planta foi assinada pelo engenheiro Beltrano, mas esquece que os artistas daquela construção são os pedreiros, são os serventes, os carpinteiros, são as pessoas lá daquela profissão humilde, e que eu tenho orgulho de dizer, porque se hoje estou onde estou, eu fui criado por um pedreiro, e tenho o maior orgulho de dizer que o meu pai me criou na honestidade e ensinou para mim o que é certo. Portanto, esse negócio de que foi criado sem pai, tomou o caminho errado, isso aí eu discordo, não concordo com isso. E também não concordo com os filhinhos de papai que fazem o que querem, porque tem um pai importante na sociedade e acha que pode fazer o que quer. Então está aí essa classe da construção civil, uma classe trabalhadora como as demais, e parabenizar o Milton Costa, nosso amigo Miltinho, parabenizar a secretária de Educação, o prefeito Gabriel Ferrato, que eu tenho certeza que os três em parceria vão fazer aí a alfabetização de todos os trabalhadores que hoje atuam nos canteiros de obras da nossa cidade. Nós vamos para os nossos comerciais, voltamos em seguida com a coordenadora pedagógica do Colégio Metropolitano, a Kelly Ruiz, que vai falar conosco sobre as voltas às aulas, vai falar conosco sobre os cuidados que os alunos, os pais devem ter, e também nós vamos fazer um comentário com ela sobre o preço dos materiais escolares, que, diga-se de passagem, está um absurdo. Voltamos já. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Simesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Estamos ao vivo e você que nos assiste nesse momento, você pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais e também do nosso telefone. O nosso MSN, opiniãoagora40uhf@gmail.com. O nosso endereço de e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com. Nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. O portal de notícias, o P1 do nosso programa, ainda em fase de teste, mas você pode participar, acessar e deixar lá a sua sugestão para que possamos fazer um portal à altura do que você, telespectador, precisa, tanto para opinar, como para dar a sua sugestão e também fazer a sua crítica. www.p1noticias.com. A nossa linha está aberta, 3302-0271. Eu vou repetir, 3302-0271. Eu converso agora com a coordenadora pedagógica do Colégio Metropolitano de Piracicaba. É um colégio particular, que inclusive a mantenedora, a Lia, nossa grande amiga, nós tivemos a oportunidade de conversar com a Lia quando estávamos na outra emissora, e hoje aqui a Kelly Ruiz, muito bem representada pelo Colégio Metropolitano, a qual eu recebo com muito carinho. Kelly, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite e estar conosco. Obrigada pela oportunidade e bom dia a todos. Kelly Ruiz, coordenadora pedagógica. Primeiro de tudo, nós vamos falar para o telespectador quais são as funções de uma coordenadora pedagógica. Eu costumo dizer assim, que a coordenadora pedagógica, ela faz todo o processo de mediação, né? Então a gente fica
ajudando tanto os alunos quanto os professores, toda a equipe de funcionários, atendimento aos pais, né? Então, a questão do planejamento, projetos que são desenvolvidos. Então, o papel da coordenação pedagógica é um papel extremamente complexo. Dentro de um colégio, seja ele particular, seja ele estadual, municipal, toda professora, ela tem também que ter o curso de pedagogia ou a faculdade ou não necessariamente? Sim. Nós contávamos com um curso de magistério, né, a nível de ensino médio, mas esse curso foi extinto, né, há um certo tempo já, e então todos os professores precisam ter o curso de pedagogia. No caso do professor que vai atuar na área do ensino médio, ensino fundamental 2, então ele tem a formação numa determinada área, então, por exemplo, o professor de matemática é formado em matemática. E assim, muito interessante que ele faça a especialização na área da pedagogia, porque aí ele vai ter, além da parte técnica, ele vai conseguir desenvolver com os alunos outros segmentos dentro daquilo que está sendo proposto para ele. Você sabe que na minha época, né, eu não sou tão antigo assim, né, mas já estou na casa aí dos 45 anos, mas na minha época era o ensino fundamental e o ensino médio, que era, nós falamos assim, pré-primário, né, quando a gente tinha aí por volta de 6 anos, 5 anos, aí tinha o ensino fundamental, que era o primário, de primeira a oitava série, depois falava primeiro, segundo e terceiro colegial. Agora mudou tudo. Mudou tudo. Ainda há uma grande confusão com relação a isso, né? Então é um procedimento nosso também estar esclarecendo isso para os pais, porque os pais muitas vezes nos procuram e dizem assim, olha, meu filho está matriculado no 4º ano, que é a antiga 3ª série. Então a gente tem que ver direitinho onde que está a matrícula dessa criança para ver qual segmento ele vai estar inserido. Então é assim, a educação ela é dividida, né, por segmentos. O segmento da educação infantil, que vai até de 0 a 5 anos, o ensino fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano, ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e ensino médio, que é o antigo colegial, que é primeira, segunda e terceira série do ensino médio, para depois esse aluno está apto para prestar um vestibular e dar segmentação na faculdade. Né? Essa mudança veio ajudar ou, vamos dizer assim, atrapalhou um pouquinho, confundiu bastante? Sim, toda mudança de início confunde bastante. Mas do ponto de vista prático, na logística, né, de um colégio, veio para ajudar. O que aconteceu é que as escolas estaduais, elas ainda mantiveram a nomenclatura antiga e agora elas estão já começando, já está padronizando. Então agora a gente já sabe que é 1º ano, 2º ano, então está todo mundo começando a falar a mesma língua, mas tem um caminho ainda longo para a gente conseguir, para os pais, na verdade, conseguirem entender e conceber essa questão, né? Tem um caminho longo a ser seguido, vamos dizer Sim. assim. Kelly, hoje, às vezes nós ouvimos falar que o aluno ele está fazendo uma faculdade, uma Exalc, ou está fazendo uma Unimep, até por conta de que ele estudou num colégio particular e ele teve um melhor aproveitamento. Você já lecionou ou você já coordenou algum colégio público ou não? Eu trabalhei já em diversas escolas, como professora em colégio público, sim, na coordenação apenas no colégio particular. Essa questão também está sofrendo mudanças, né? Algumas alterações aí, com a questão das cotas, com a questão do ProUni, então está tendo o campo, né, universitário, ele está se abrindo para os alunos das escolas estaduais e municipais também. Então está tendo aí uma movimentação nesse sentido. E existe mesmo essa hipótese de que se o aluno estudar numa escola particular, ele tem um melhor aproveitamento do que a escola pública ou não? Então, na verdade, as chances são maiores, as possibilidades são maiores, por quê? Devido a um quadro docente, né? Então não haver muita rotatividade de professores, as oportunidades oferecidas nos colégios particulares, a questão de uma segunda língua, de uma terceira língua, no caso do metropolitano nós oferecemos aulas de inglês e espanhol e filosofia desde o 1º ano, né? Então isso não acontece em todas as escolas estaduais. Então aumenta, né? As possibilidades são maiores, aumentam as chances.
mas o aluno precisa buscar isso. Tanto o aluno da escola particular como da rede pública, ele precisa buscar. Ele tem que ter essa movimentação de buscar e ele também é capaz de conseguir se colocar numa universidade. Eu estive no Colégio Metropolitano no ano passado e pude observar lá a fantástica estrutura que o Colégio Metropolitano tem. Não só na parte do atendimento aos alunos, bem como também na parte do atendimento às crianças, como foi dito aqui, educação infantil. E sem falar também do quadro de profissionais, de competentes profissionais que hoje fazem o seu trabalho no Colégio Metropolitano. Eu gostaria que a Kelly falasse um pouquinho, abordasse de uma forma geral como funciona hoje o colégio, quais são os profissionais que lá atuam e também o que o colégio oferece de estrutura. Mas daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, nós vamos para um rápido comercial e voltamos já. Não saia daí. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Simesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Estamos apresentando o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV ao vivo no canal 40 UHF. Você que nos assiste nesse momento, ou você que ligou a sua TV agora, ou colocou no canal 40 agora, nós estamos recebendo nos nossos estúdios, temos a honra de receber aqui nos estúdios da Rede Opinião a coordenadora pedagógica do Colégio Metropolitano de Piracicaba, Kelly Ruiz. E no primeiro bloco nós dissemos que falamos um pouco sobre os níveis de escolaridade, como funciona o ensino fundamental, o ensino médio, como funciona a educação infantil. E agora eu disse, logo que eu estava encerrando o primeiro bloco, que eu tive o prazer de fazer uma visita no Colégio Metropolitano, conheci toda a estrutura do colégio, uma estrutura fantástica, um corpo de profissionais altamente capacitados para lecionar, e ninguém melhor para dizer isso do que a coordenadora do colégio. Então, Kelly, eu gostaria que você fizesse um apanhado, resumidamente, de como funciona hoje o Estatuto do Colégio. É com você. Sim. O nosso colégio, ele existe há 16 anos, né? Faz parte do sistema de ensino Pueridomus, então nós somos uma escola associada. O Pueridomus, recentemente, foi adquirido pela editora Pearson, que é uma das maiores editoriais do mundo, né, na atualidade. Eu vou pedir só uma licencinha para você, não. Para o telespectador que nos assiste nesse momento, você só explicar o que é o Pueridomus. Sim, o Pueridomus, ele não é apenas um sistema de ensino, na verdade ele traz uma filosofia um pouco diferenciada, né, para as suas escolas associadas. Então, dentro da filosofia do Pueridomus, nós temos o aluno como um agente da sua própria história, né? Ele está sempre sendo colocado em exercício da sua cidadania, buscando a autonomia. Então, explicando melhor o que é isso. A gente sempre parte do conhecimento prévio do aluno para a gente trabalhar determinados conteúdos. Os conteúdos, eles são, a nível nacional, os mesmos conteúdos. Então, quem estudar em uma escola na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, o conteúdo pré-determinado é o mesmo. O que diferencia são as estratégias que a gente trabalha para desenvolver aquele conteúdo, sempre colocando o aluno em exercício com aquilo, né? Isso também através dos projetos, né, que a gente faz, algumas parcerias. Então, o que diferencia é isso. O aluno aprende aquele conteúdo dando significado para aquilo. Então, ele sabe por que ele está aprendendo. Então, por exemplo, quando a gente faz uma atividade relacionada a vegetais, a gente elabora com os alunos uma horta. Então, eles vão ver desde o plantio, depois os cuidados, para depois colher e depois para consumir aquele vegetal. Então, é a diferença entre o conteúdo pelo conteúdo e o conteúdo de uma maneira mais aplicada, uma maneira mais prática. Isso vai valorizar, ou melhor, vai fazer com que o aluno valorize o trabalho que ele está fazendo, paralelamente ao estudo que a escola está proporcionando, e bem como também, assim que ele atingir a fase adulta, ele também ele vai estar incentivado a até mesmo atuar naquela área ali, Sim. Entendeu? Ou seja, uma horta, ou seja, algum outro tipo de trabalho, Sim. Ainda que ele faça uma faculdade, ele faça um curso técnico, mas ele nunca vai esquecer de que o começo de tudo foi ali. É isso mesmo, esse é o objetivo. Muito bem. Volta às aulas.
Kelly, essa é a mais difícil, no esse bom período, sentido, né? Esse período é extremamente importante, né? A gente passa algumas orientações para os pais, porque nós temos dois tipos, né? Os alunos, o retorno às aulas, né? Os alunos que já eram do colégio estão retornando às aulas, e os alunos que nos procuraram e vieram de outros colégios, de outras escolas, às vezes até de outra cidade, e que está chegando no colégio. Mas mesmo assim é uma adaptação. Então existe a adaptação e a readaptação. Então desde o início, já desde as primeiras aulas, a gente conversa com os alunos, passando para eles os combinados, a rotina, né? Eles são recebidos já de uma maneira diferenciada. No primeiro dia de aula nós preparamos uma apresentação para eles. Como esse ano nós vamos trabalhar o tema de um modo geral do colégio, o tema vai ser circo legal não tem animal. Nós fizemos uma apresentação circense para com os alunos, eles puderam ter contato com todos os professores, os pais ficaram um pouquinho ali junto, né, até os alunos serem encaminhados para a sala de aula, para baixar um pouquinho essa ansiedade, que essa ansiedade acomete tanto os alunos, os pais dos alunos e a própria equipe do colégio, né, porque a gente também fica ansioso para estar correspondendo à expectativa que é depositada na gente. Né? Muito bem. Eu gostaria que você dissesse para o nosso telespectador qual é o diferencial hoje do Colégio Metropolitano em relação aos demais colégios da cidade. Sim, o diferencial, então eu vou falar só um pouquinho da parte estrutural, Sim. né? Que nós atendemos alunos de 0 anos, né? Do berçário 1 até a terceira série do ensino médio. Então, o aluno que é matriculado lá, ele tem essa segmentação, que é uma novidade, né? 2012 a gente colocou em caráter experimental o ensino em tempo integral, e esse ano de 2013 a gente ampliou um pouquinho isso aí, então nós estamos atendendo alunos até o 4º ano do ensino fundamental, período integral, que é uma tendência para os pais de hoje, né? Que muitos trabalham, então é uma opção a mais para os pais estarem deixando com a gente. Nós estamos vendo algumas imagens ali do Colégio Metropolitano, a 17ª Mostra Pedagógica do Colégio. Você pode explicar o que foi essa mostra? Nós fazemos todo ano, né, a Mostra Pedagógica, é um dia de culminância da finalização de alguns projetos. Então essas imagens que nós estamos vendo da turma que estava estudando sobre o meio ambiente, preservação ao meio ambiente, na verdade cada professor dentro da sua área elabora o projeto, e na mostra é um momento da gente estar socializando isso entre as famílias, né, os pais, é um momento de bastante integração. Dentro hoje desse contexto, Kelly, ainda se falando do Colégio Metropolitano, nós tivemos conhecimento de que o Colégio Metropolitano, embora sendo um colégio particular, mas também tem várias parcerias, Sim. além das ações sociais que o colégio promove. Podemos citar algumas delas? Sim, ainda dentro da mostra a gente consegue ver já algumas ações sociais, né? Isso. A questão da preservação ao meio ambiente, essas imagens agora são do Pai Bike, que foi também uma ação incentivando os alunos e as famílias na prática de atividade física em comemoração ao Dia dos Pais. Foi planejado esse passeio ciclístico, né? Então sempre a gente está fazendo atividades, promovendo ações em parceria com a comunidade. O Colégio Metropolitano, ele concede também bolsas para alunos atletas, né? Nós temos uma parceria com a CELAM, aqui em Piracicaba, e os alunos que são atletas, eles têm um desconto, na verdade, um desconto na mensalidade, um bom desconto na mensalidade. Eles precisam procurar o colégio, né, levar esse certificado, né, que eles fazem parte da CELAM, e dentro das modalidades eles já são encaminhados para lá e é feito a concessão de bolsas. Aliás, você citou aí a Secretaria de Esportes. Isso. Quero parabenizar o Dr. Pedro Melo, né, que realmente a prova da capacidade do Dr. Pedro Melo em administrar a Secretaria de Esportes, ela foi tão clara e transparente que ele continua no governo Gabriel Ferrato. Então, parabenizar o Dr. Pedro Melo, toda a sua equipe, o meu amigo Alexandre Franco, o Johnny, que estão sempre presentes em todas as atividades da cidade. E eles não fazem a acepção de
de cor, de raça, de clero religioso, e como nós vemos aí, tanto a Secretaria de Esportes, ela tem parceria com escolas estaduais, municipais, como com escolas também particulares. Sim. E outras entidades de ensino, entidades que atuam hoje na cidade, que buscam o esporte como uma forma de saúde e de lazer. E você sabe que essa parceria com a CELAM, na pessoa do Dr. Pedro, foi muito bem aceita, né? Nós estamos renovando essa parceria para 2013 e acabou fazendo um efeito nos nossos alunos também, que eram mais sedentários e com o contato com esses alunos atletas acabaram procurando também uma forma de se exercitar. Muito bem, ali nós estamos vendo música, teatro, dança e arte formaram sonhos e fantasia. Esse foi mais um tema do colégio. Isso, esse foi um tema de encerramento do ano letivo, né? Porque os nossos alunos eles têm aula, além das matérias da base comum, eles têm aula de música, a parceria com Hermes Petrini, né? O músico, grande Hermes, conceituado. né? Grande abraço ao Hermes Isso. Petrini. Eles têm aula de ginástica acrobática, balé, judô. Então, quando a gente faz o encerramento do ano letivo, é uma oportunidade de estar apresentando todo o aprendizado ao entorno dessas aulas também, né? Kelly, eu vou fazer uma pergunta para você, curiosa, até eu vou usar um termo carinhoso. Como é que faz depois? Você se apega, você ensina tanta coisa para esses pimpolhos, está junto com eles, ali você passa seus momentos de alegria, de tristeza, mesmo quando você está meio triste, você chega ali, você olha para o rostinho deles, tudo muda, e aí como faz quando eles começam a deixar a fase infantil, passar para a fase de adolescente, os adolescentes começam a passar para a fase adulta, sim. E aí como é que fica a situação de vocês? Principalmente quando eles estão indo embora do colégio. Nós temos a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dentro de cada fase. Claro que cada fase é um novo desafio, né? Sim. Tanto para nós como para as famílias. É realmente isso que você falou. Quando a gente está ali com eles, nós estamos exercitando todos os nossos sentimentos, né? Os de angústia, os de alegria, de felicidade. E para nós é um orgulho estar acompanhando. Hoje eu encontro ex-alunos que passaram, né, pela gente, que estão na faculdade, alguns já estão formados. E eles têm sempre um retorno positivo. Muito bem. Com relação ali nós estamos vendo algumas imagens também da Metropet, né? Isso, foi uma caminhada com os animais de estimação. A maioria, com certeza, eram os caninos, né? Mas tinha calopsita, tinha gato, e foi feita mais uma ação também. Nesse evento especificamente, nós tivemos a parceria com a Vira-Lata Vira Vida, que teve a feira de adoção, né, de doação Vira-Lata Vira Vida da Márcia, se isso, não me engano, da né? Miriam, isso. perdão, quero mandar um abraço à Miriam também, Vira-Lata Vira Vida. E aí foi um momento assim, mais um momento de integração entre as famílias. Nós percorremos as ruas da Vila Resende, cada um com o seu animal, olha lá. A calopsita. Foi bem interessante. Pelo que eu estou observando ali, eram somente animais domésticos, animais carinhosos e que não são ofensivos. Sim. Tinha algum animal da raça mais brava no meio, tipo pitbull e outros? Não. Tivemos assim uma orientação, né, para com os alunos. Tinham alguns cães de porte grande, mas totalmente inofensivos. Ok, nós estamos vendo ali, cada um com o seu animalzinho, Sim, todo mundo contente, alegre, os pais acompanhando, os que pais é muito junto. Importante os pais participarem, né? Isso Com certeza. Dá a garantia à criança de que realmente o pai se preocupa com ele, ainda que seja numa caminhada, num momento de lazer, mas o pai está preocupado, está ali ao lado dele. E é um momento também de unir as famílias, porque está todo mundo numa correria tão grande e esses eventos, eles são planejados, organizados, já é entregue para os pais no início do ano o calendário dessas datas para que eles possam se organizar e estarem presentes, porque isso faz toda a diferença. Essas caixas que alguns carregam, o que tem? Eram gatos. É gato. Para evitar... O gato não pode ir à vontade. Para evitar que tivesse a briga, né? Muito bem. Bom, eu quero parabenizar o colégio, né? Como eu disse, eu tive o privilégio de passar por lá, de conhecer o colégio de vocês. É um colégio fantástico, é uma estrutura inexplicável, um corpo de profissionais que atuam ali dentro, que se preocupam não somente com o aluno, mas se preocupam com a família do aluno, com a vida do aluno. E por falar em se preocupar com família e vida,
Estamos voltando às aulas. Sim. Quais são os principais cuidados que os pais deverão ter agora com esse retorno às aulas e que os alunos deverão ter ao chegar no colégio e começar já o seu primeiro dia de aula, Kelly? Sim, sempre é um momento que a gente tem que rever algumas coisas, né? Orientar, claro, os alunos e os pais. Uma coisa que chama muito atenção e todo ano acontece com relação aos transportes, porque muitos pais, eles terceirizam, né, o transporte do filho até o colégio, então muitos alunos chegam de van, né? Então uma orientação que a gente passa é procurar saber se essa van é legalizada, como é que isso está acontecendo, né? Sempre que o aluno, o filho, né, no caso, chegar em casa, perguntar como foi o dia dele, a rotina, se é professor, né, professora nova, os professores novos, os amigos, né? Sempre ter esse diálogo. Na verdade, esse diálogo não só na volta às aulas, mas durante todo o período letivo. Na verdade, acho que durante toda a vida, né? Durante manter toda a vida, sem esse dúvida. diálogo com os filhos, né? E nos procurar, né? Procurar orientação no caso de alguma intercorrência. E eu sempre falo, Kelly, peço até permissão para você fazer algumas colocações. E você que é pai, que é mãe, sempre converse aberto com seus filhos, principalmente sobre as más companhias, sobre as drogas que estão sendo agora distribuídas à mercê. Às vezes a gente passa pela rua da cidade e está lá um indivíduo fumando uma maconha, usando outro tipo de droga, e a céu aberto. É aquele negócio, ainda existe na cabeça de algumas pessoas de que a maconha, quando você usa para consumo próprio, ela é legalizada, ela é liberal, e não é. Nós vamos trazer aqui o comando da Polícia Militar por esses dias e eles vão dar mais instruções sobre essa situação, sobre a lei, inclusive sobre o uso de qualquer tipo de drogas. Outra coisa, sobre as vans, a Kelly bem colocou aí sobre as vans. Procure verificar a van que vai transportar o seu filho, se ela tem toda a legalização junto à prefeitura, junto à Secretaria de Transportes, junto aos órgãos responsáveis para que ela possa transportar o seu filho. Outra coisa, se o motorista da van que o seu filho está sendo transportado tem o hábito de atender celular, troque de van. Troque, porque uma simples distração acontece uma grande tragédia. Então procure verificar tudo isso. Ver se a van que está transportando, dentro dela, as condições elas são favoráveis, se tem os bancos de acordo, se tem cinto de segurança, se o motorista que está dirigindo a van, ele tem a habilitação adequada para aquele tipo de condução. Tudo isso é importante você saber, você estar ciente do que está acontecendo. Olha, eu tenho visto umas irresponsabilidades, Kelly, de vans, de motorista que para no meio da rua para o aluno descer. Fila dupla. Não respeita a faixa. Exato, não respeita a faixa de pedestre, para em cima da faixa de pedestre, para no acesso à rampa de deficiente, para no local de deficiente. Então nós temos visto umas barbáries na cidade. É claro que eu coloco um pouco a culpa no poder público, porque se o poder público tivesse fiscais, né, fiscais que agissem de forma rigorosa, né, sem chegar para cobrar às vezes ou aplicar aí uma multa, porque eu sempre falo, que no Brasil só se corrige mexendo no bolso, só. A partir do momento que você aplicou a multa, aí tudo muda, não é? E uma fiscalização efetiva, né, que a gente sabe que infelizmente não acontece. Um outro cuidado também com relação ao material, até que você colocou, isso, né? Exatamente. Nós sempre orientamos os nossos alunos, inclusive nas aulas de filosofia, né? Sempre orientamos os nossos alunos ao cuidado com os materiais, o valor, né, daquele material, que não é fácil adquirir todo ano aquela lista de material. Então, tudo que pode ser reaproveitado de um ano para o outro, nós aceitamos e orientamos os alunos. Se o estojo dele está em bom estado, para que trocar? Né? Exato. Então, nas aulas de filosofia a gente tem um projeto aí que trabalha a questão do consumismo, do consumo consciente, né? Então, são itens que todo ano ele vai ter que ter na mochila dele. Então, uma tesoura, o estojo, a própria mochila. Então, a gente sempre trabalha essa questão com os alunos, né? Tá nova, dá para usar? Vamos manter, não precisa adquirir uma outra mochila, né? Com certeza. A gente trabalha essa questão. E orientar os pais também a pesquisar, porque está tendo uma diferença imensa, uma porcentagem, o preço dos materiais, chega né, a estar 180% mais caro numa determinada livraria, numa determinada papelaria. Então ainda vale a dica de procurar, de bater perna mesmo, que vai conseguir acabar reduzindo o custo, né? Com certeza. Aliás, é um preço abusivo que muitas pessoas não têm condições de pagar. E nós temos aí, o nosso programa ele se estende a todos os níveis, tanto a todas as classes A, B, C, D,
E. Então você que pertence à classe A, classe B, às vezes você pode pensar assim, você que me assiste agora, adolescente ou aluno, mas o meu pai ganha bem, então se rasgar o meu livro compra outro, mas não é assim não. O material é muito caro. E a partir do momento que você começa a pensar dessa forma, futuramente até a sua forma de agir dentro da sua área profissional, dentro da sua vida pessoal, ela vai continuar sendo desse jeito aí. Então, quando você pegar o seu material, procure preservá-lo, procure cuidar dele com carinho. Eu lembro que na minha época de escola, sempre tivemos uma vida sofrida, uma vida difícil. Sim. Como eu disse aqui, meu pai tem orgulho de dizer que meu pai é pedreiro e fui criado por um pedreiro, nunca me faltou nada. Mas eu lembro que na minha época de escola, eu sempre estudei em escola pública, não foi a escola pública que me fez ser mais ou menos do que hoje eu sou. Eu agradeço muito a Deus por ter estudado em escola pública, não tive a oportunidade de estudar numa escola privada. Sim. Quem tem hoje uma escola particular, ele tem que aproveitar ao máximo, é um privilégio que ele tem. Então, eu sempre digo, na minha época de escola, nós encapávamos o caderno Sim. com plástico. Tá? Então, vinha aqueles plásticos, às vezes, até mesmo do farejão. Isso. Na época não era farejão, era feira. Feira. Então, aquele plástico estava limpinho, que às vezes colocava uma fruta, alguma coisa. Eu lembro que a minha saudosa mãe encapava tudo com muito carinho, com capricho. Então, você hoje que tem o seu material, faça a mesma coisa. Procure encapar, procure preservar. E falando ainda em material, Kelly, quanto aos materiais que os alunos levam, nós sabemos que cada dia o aluno tem um tipo de matéria. Sim. E o fato dele levar uma bolsa com todos os materiais e carregá-la nas costas vai prejudicar também a saúde Sim. do aluno, da aluna. Inclusive ontem eu atendi uma mãe justamente com essa dúvida, com essa queixa, na verdade. No Colégio Metropolitano, até o 5º ano, do 1º ao 5º ano, os materiais ficam guardados no armário da sala de aula. Eles ficam lá diariamente e só vão para a mochila, para casa, à medida que eles tenham atividade de casa para fazer naquele caderno, naquela apostila. Então, alivia bem a questão do peso na mochila. Do 6º ano em diante, até o 3º do ensino médio, isso não tem como guardar na escola. Então, eles precisam estar atentos, né? Olhar diariamente o horário e levar para a escola exatamente o que vai ser utilizado. O que acontece também, que a gente percebe às vezes, é um pouco de preguiça do adolescente. Então, ele deixa tudo na mochila, ele leva todo dia tudo, sendo que, na verdade, ele não vai precisar de tudo todo dia. Então, dá para a gente organizar desse jeito. E voltando um pouquinho ao material escolar, que Sim. agora eu estava me lembrando, né? É uma forma da gente trabalhar o meio ambiente, né? Porque você está preocupado com o desmatamento na Amazônia, mas você joga o seu lápis de cor, porque ele era do ano passado, para comprar um lápis de cor novo. Então, existe uma contradição aí. É aí que a gente tenta conscientizar os nossos alunos. Quando você reaproveita o seu lápis de cor, a sua mochila, você está evitando, além do consumo, né, excessivo, você está evitando toda essa questão. Isso é cuidar do meio ambiente. O meio ambiente começa dentro da vida do aluno, o quarto dele, as coisas dele, os pertences dele, para depois a gente partir para o desmatamento propriamente dito, né? Então tem que aprender a cuidar do que é dele, para ele ter essa visão depois globalizada. Muito bem colocada esta fala sua, até mesmo porque a escola faz a parte dela. E eu quero que o telespectador que nos assiste nesse momento tenha consciência de que a Kelly, ela é coordenadora de um colégio particular, mas tudo isso que ela está falando também deve ser aplicado no colégio público, até mesmo porque o colégio público tem algumas dificuldades hoje em relação ao material escolar, em relação à estrutura, às vezes falta alguma coisa, mas se você que é pai, que é mãe, você colaborar, ouvir o que a Kelly está falando aqui e você também aplicar junto ao seu filho, você vai estar colaborando. Porque a escola, eu sempre falo, Kelly, da minha época de escola, tudo mudou muita coisa. Antigamente, você estava na escola quando chegava uma diretora, chegava uma coordenadora pedagógica, em respeito você se posicionava em pé, nós tínhamos o canto do hino nacional, nós tínhamos o hasteamento das bandeiras. Hoje, pelo menos nas escolas públicas, não se vê mais. Sim. Agora, a escola particular ainda preserva essa tradição, aliás, esse patriotismo e civismo. Na verdade, a questão que você colocou é muito interessante, porque assim, o aluno perdeu um pouquinho a referência de autoridade, né? Exato. Então, isso não é culpa dos alunos, não é culpa dos pais, e também não cabe a nós procurar o culpado, é culpa de todo um sistema, de todo um processo. Os alunos têm dificuldade, sim, em ter essa questão da figura de autoridade, né? A gente percebe os jovens chamando todo mundo de tio,
né, fala com um adulto, com uma pessoa, né, mais velha, da mesma forma que fala com os amigos. Então, tudo isso nós estamos tendo que ter um retrocesso, né? Porque senão onde que nós vamos chegar? Então, existe sim essa preocupação. Não, eu deixo esclarecer que a autoridade não é autoritarismo, é diferente. Mas isso da diretora entrar e a gente se posicionar em pé, realmente acabou e acho que não volta mais, né? Mas a gente tenta, de uma forma geral, se colocar, né, como figura de autoridade, assim como os pais também, porque o que o colégio é, o que a escola é? A extensão da vida do aluno. A vida dele é a família e a escola. Isso. Depois é que ele vai ter uma amplitude de tudo isso. Então, às vezes, até com pai e mãe, a gente atende, às vezes, os pais lá, nossa, mas ele não me respeita, tá com 7 anos e manda lá em casa. Então, pera um pouquinho, tá tendo alguma coisa errada, sem dúvida. Que a gente, né, dentro da medida do possível, orientar esses pais, sem ser também invasivo, porque está faltando orientação. Sim. Né? Nós saímos de um extremo ao outro. Então, nós tínhamos essa questão, nós tínhamos até uma fase em que os pais não tinham muita conversa, né? Isso. Olhava, você já tinha que saber o que você tinha que fazer. Eu peguei essa fase. Sim. Tinha a fase dos tapinhas também, que agora por conta do ECA não pode mais nada. Não pode mais. Né? Então, assim, só que não pode, mas tem que haver uma outra forma, né? Sim. Não pode assim, mas como é que pode então? Então, é ir orientando. A questão do patriotismo, a gente trabalha nas datas cívicas, né? A gente procura trabalhar com os alunos e manter a questão do hino nacional com uma certa frequência. Ainda não é como no nosso tempo, né? Que era, na verdade, todo dia antes de entrar para a sala de aula, era entoado o hino nacional. Aliás, tempo bom nosso, né? É, verdade. Por isso que aprendemos a cantá-lo, né? Exatamente. Mas olha, eu quero só fazer uma colocação aqui, que nós estamos chegando aos nossos 5 minutos finais, certo, antes do seu agradecimento. Eu quero fazer uma colocação que na minha época de escola, eu lembro até hoje, eu tive uma diretora chamada Maria Janete Almeto Stolf. Ela era auxiliada pelo coordenador, o senhor Rubens Petrocelli. E quando o senhor Rubens ou a dona Janete, nós podíamos estar fazendo o que fosse no pátio do colégio. Eu estudei na escola estadual Olívia Bianco, a qual tenho um carinho pela escola até hoje. E lamento que não é mais como era na minha época, infelizmente não é mais. Mas quando a dona Janete saía na porta que dava acesso ao pátio da escola, tinha aluno que ele até tremia, sabe, de medo. E não é questão de ter medo, mas é questão de ter respeito. O que hoje não tem mais. O respeito à figura de autoridade. Né? Exato. Mas olha, Kelly, eu quero agradecer você, porque a sua participação aqui hoje não foi simplesmente uma participação do Colégio Metropolitano e mostrar o que o Colégio Metropolitano oferece aos alunos, mas sim foi uma aula de cidadania, foi uma aula escolar, onde os alunos, os pais puderam observar tudo o que foi falado aqui. Se cada pai e mãe que nos assistiu hoje e que prestou atenção nessa maravilhosa aula que a Kelly nos deu, de escola, de cidadania, de civismo, eu tenho certeza que você vai iniciar o ano letivo com o seu filho, já preparando ele para o futuro de uma forma muito especial e diferenciada. Como nós perguntamos, o que diferencia o Colégio Metropolitano? O que diferencia é isso que você viu, tudo isso que você viu a Kelly falar. Deve meu abraço a Lia, a toda a direção. Eu quero agradecer, presente aqui nos estúdios, a Kelly de Anjos, que está aqui presente também conosco. Nosso muito obrigado por estar aqui nos prestigiando. Eu gostaria que você fizesse agora os seus agradecimentos à Rede Opinião, né, e também a todos que nos assistiram, que nos acompanharam, e você deixa a sua mensagem para aqueles que nos assistiram e para aqueles que vão começar o ano letivo de 2013. Tá certo. Nós já começamos as aulas, na verdade, mas estamos nesse processo de adaptação e readaptação. O que eu acho, assim, em suma, né, que os pais não deixem de dialogar com seus filhos, em qualquer situação. Isso que o Marcelo colocou, a questão da banalização de determinadas drogas lícitas ou ilícitas, ficarem atentos a isso. E se alguém quiser conhecer, agendar uma visita, estamos de braços abertos para receber. Agradecer a oportunidade e toda a equipe da gente estar aqui hoje. Nós que agradecemos a Kelly de ter aí deixado esse tempo na sua agenda, porque nós sabemos que a coordenadora pedagógica, como ela bem colocou aqui, as aulas já começaram e nesse momento o trabalho dela é bastante grande. A coordenadora, ela tem mais responsável do que a mantenedora,
porque ela vem primeiro, depois que chega a mantenedora. Então quero agradecer aqui a presença da Kelly, quero agradecer ao Colégio Metropolitano, parabenizar mais uma vez e destacar aqui o importante papel que esse colégio faz, a estrutura fantástica que ele oferece e o corpo de profissionais que tem capacitados para educar, ou melhor, para dar andamento na educação do seu filho. Nós ficamos por aqui e nós voltamos amanhã das 11 ao meio-dia com o meu amigo Quitolina. Quitolina vai estar aqui amanhã da Sociedade Protetora dos Animais e nós vamos falar com ele, vamos falar sobre a situação hoje do SPPA, a situação dos animais na cidade e muitos outros assuntos amanhã ao vivo a partir das 11 horas e eu espero você. Até lá! Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp. O legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.